Nós apresentarmos o arcabouço da paridade de juros, precisamos avançar e compreender como se forma este preço, a taxa de juros, no mercado monetário. O manual do Krugman e de seus coautores começa com uma breve revisão do que é moeda. A moeda, do ponto de vista das suas funções, é meio de troca, é unidade de conta e é reserva de valor. Quando nós tratamos dos agregados monetários, aquele agregado que reflete a característica de um ativo que não rende juros e que é amplamente aceito por força do seu curso forçado determinado legalmente, é o chamado M1, né, que vai corresponder à oferta de moeda. Esse M1 é composto pela moeda, né, em circulação e os depósitos que nós temos nos bancos. Então, a característica fundamental deste ativo, ele se diferencia dos demais ativos porque tem o máximo de liquidez, ou seja, a capacidade de se transformar em poder de compra imediatamente, tem custos negligenciáveis e não rende juros. Então, o fato dos contratos estarem amarrados a referências monetárias, no caso do Brasil, ao real, que é a característica da unidade de conta, implica que todas as transações são liquidadas com essa moeda, que é a função de meio de troca. Isso também faz com que os ativos numa economia que valorizam a riqueza, aplicações financeiras, imóveis, ações, sejam também referidos a essa moeda, e que é a ideia da reserva de valor. Temos que entender agora, do ponto de vista desse modelo muito simplificado, de onde vem esta moeda, a oferta, e por quais razões há demanda por esta moeda. Então, o modelo trabalha com uma simplificação de que a oferta de moeda é controlada pelo Banco Central. Não é assim. Né? Tecnicamente falando, é a oferta exógena. O Banco Central vai determinar, a partir da sua base monetária e do controle dos meios de pagamento, o volume de moeda na economia, M1, papel moeda em circulação e depósitos nos bancos. Isso é um artifício para simplificar a apresentação do modelo. No mundo real, o que os bancos centrais fazem é determinar uma taxa de juros de curto prazo, Selic no caso do Brasil, e vão comprar e vender títulos no mercado monetário para regular a liquidez ali e fazer com que a taxa de juros do mercado monetário convirja para essa meta estabelecida para estabilizar a inflação. No Brasil, a policy rate, ou a taxa que é estabelecida pelo Banco Central como meta, chama-se Selic, que é o mercado de liquidação de dívida pública. Já a taxa de mercado chama-se CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é a taxa na qual um banco empresta dinheiro para outro banco. Bom, para simplificar, então, a oferta de moeda é exogenamente controlada pelo Banco Central. A ideia é que, em um determinado momento, eu tenho um estoque de moeda na economia. E o que gera demanda por moeda? Bom, a demanda por moeda depende, né, daquelas características que o Keynes mostrou na teoria geral. Existe a demanda precaucional, transacional e a demanda especulativa. As duas primeiras demandas, transacional e precaucional, envolvem as atividades cotidianas, previstas ou não previstas. O fato de não haver coincidência no tempo entre os recebimentos e os pagamentos faz com que as pessoas, empresas, pessoas físicas e jurídicas, mantenham recursos líquidos em caixa para honrar seus compromissos. Já a demanda especulativa envolve uma outra ideia, que essa demanda pode aumentar ou pode diminuir, mas vamos pensar um aumento da demanda especulativa por moeda. O que é isso? O caixa das empresas e das pessoas vai subir para além das necessidades cotidianas de gastos, né, para pagar as contas em geral. E vai subir porque essas pessoas físicas ou jurídicas imaginam que em algum momento o preço dos ativos financeiros cairá e é importante ter dinheiro em caixa para comprar esses ativos. Então, é uma parte da demanda por moeda que está associada à compra ou venda, vai depender dessa demanda ser maior ou menor, de ativos que rendem juros. Como é que nós podemos expressar a demanda por moeda, tanto no plano individual quanto no plano coletivo? A equação 14.1 está expressando. A demanda por moeda é uma função crescente, tudo o mais constante do nível de preços. Se eu tiver a mesma quantidade de bens e serviços na economia e os preços subirem, a demanda por moeda sobe.
Ademais, é uma função L de liquidez do custo de oportunidade de reter moeda. Então, o R está representando a taxa de juros de equilíbrio, mas também pode ser visto como um prêmio de liquidez ou um custo de oportunidade. Em que sentido? Quanto maior é a taxa de juros, mais os títulos e demais aplicações que rendem juros se tornam atraentes. Então, menor vai ser a demanda por moeda, porque parte dessa demanda por moeda se desloca para títulos que rendem juros. Quanto menor for a taxa de juros, menor é a demanda por títulos. E maior é o posicionamento dos agentes em moeda, que pode adquirir bens e serviços ou pode adquirir determinadas, ou estou esperando um momento de reversão e de valorização dos preços dos ativos. Então, essa demanda, esse R aqui como um parâmetro comportamental na demanda, tem uma relação inversa, negativa. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda. Quanto menor a taxa de juros, maior a demanda por moeda. E o Y representa o PIB real, o nível de atividades da economia. Então, constante o preço dos bens e serviços. Os preços, constante esse parâmetro comportamental, custo de oportunidade de reter moeda, tudo mais constante, portanto, quanto maior o nível de atividades, mais bens e serviços, maior a demanda por moeda. Quanto menor o nível de atividades, menor a demanda por moeda. Se nós passarmos aqui o M para o lado de cá, dividindo, nós temos a demanda real por moeda. Então, a demanda real por moeda depende inversamente deste custo de oportunidade e diretamente do nível de atividades da economia. Aqui nós expressamos, num plano bidimensional, taxa de juros, demanda agregada por moeda real. A demanda agregada é a soma das demandas individuais, a curva de demanda por moeda. Então, para um dado nível de renda, para um certo volume de bens e serviços da economia, o que essa declividade está nos informando é que quanto menor for a taxa de juros, maior será a demanda por moeda. Quanto maior for a taxa de juros, menor será a demanda por moeda, porque essa demanda se deslocará para títulos que rendem juros. O que desloca essa demanda por moeda? O que amplia essa demanda por moeda? Ora, ou um aumento, uma mudança na preferência para liquidez, para o mesmo nível de renda, ou um aumento da renda. Aqui nós estamos expressando a manutenção do mesmo parâmetro comportamental, preferência pela liquidez ou custo de oportunidade de reter moeda, só que a renda real, o volume de bens e serviços subiu. Então, para cada taxa de juros do sistema, a demanda por moeda agora será maior. Contrário senso, se a renda real cai, a demanda real por moeda, toda a curva, se desloca para a esquerda. O que é o equilíbrio nesse mercado? É quando a oferta é igual à demanda. Se eu substituir a oferta de moeda na equação anterior de demanda por moeda, eu tenho a condição de equilíbrio. A oferta real de moeda iguala-se à demanda por moeda. Graficamente, nós podemos perceber aqui que a oferta de moeda, dado o nível de preços na economia em determinado momento, o estoque real de moeda é controlado pelo Banco Central. O Banco Central pode aumentar esse estoque ou diminuir. Uma política monetária expansionista, para uma dada demanda por moeda, deslocaria para Q3 a oferta de moeda, gerando uma redução da taxa de juros. Por outro lado, uma política monetária contracionista, com uma redução para Q2 do estoque de moeda, geraria um aumento da taxa de juros. Para uma mesma oferta de moeda, se nós tivéssemos uma curva de demanda por moeda aqui maior, porque o nível de renda subiu na renda real, mas a oferta de moeda não subiu, eu teria o quê? Eu teria uma taxa de juros mais elevada. Uma queda na demanda por moeda, se a oferta de moeda não se alterou, geraria uma menor taxa de juros no sistema. Então, vemos aqui o exemplo de uma política monetária contracionista, com a redução da oferta de moeda e o aumento da taxa de juros. E aqui o exemplo de um aumento da demanda por moeda, que vai gerar um deslocamento de toda a curva, dada uma mesma preferência por reter ativos
líquidos, moeda, né, o R, parâmetro comportamental, aumenta a demanda por moeda por uma mesma oferta de moeda, sobe a taxa de juros. Na sequência, nós vamos integrar tudo, o mercado monetário, o mercado cambial, e olhar o comportamento conjunto desses dois segmentos. O manual vai chamar o mercado cambial e o mercado monetário funcionando em conjunto de mercado financeiro.